Saúde aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vou deixar uma passagem que se encontra no livro de Reis, capítulo de número 18, do verso 30 em diante. Vou guardar para aqui os irmãos, até porque é uma passagem bem conhecida, então vou fazer uma leitura aqui conforme a gente vai entendendo melhor o contexto, amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Eu vou pular aqui para o versículo 34, até porque os irmãos conhecem a passagem. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar até ao rego, e ele encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, não sei porquê, estava mais ou menos por volta de 3:30 da tarde, veio um louvor na minha mente que trouxe esta passagem, que eu comecei a fazer conexão ali, e aí eu guardei aquilo e falei: bom, algo da parte de Deus, né? O Senhor quer que eu passe para a igreja. E aí, sobre essa passagem, a gente vai ver detalhes muito interessantes, aonde Elias, diante de uma situação em que ele teria que mostrar a manifestação do Senhor, para trazer talvez o convencimento daqueles que ainda estavam por dúvida de quem era Deus, se não Deus, o Senhor Jeová, se não a Baal, faz essa disputa com os profetas no Monte Carmelo. E ali algo muito interessante, irmãos, é que aquele que escreveu este livro deixou muito bem claro nos versículos 34, que disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazei-o a segunda, a terceira vez, de modo que o altar aonde estava sendo solicitada a presença de Deus estava encharcado de água. E é uma coisa interessante, irmãos, que quando Deus responde aqui por meio de fogo, o versículo 38 vai dizer que o fogo do Senhor caiu e de tal maneira consumiu o holocausto, que era o bezerro cevado, a lenha que os irmãos leram ali comigo estava encharcada de água, as pedras, o pó, e ainda lambeu toda a água que estava no altar, só para provar que Ele é Deus. Por que eu falei isso, irmãos? Muitas das vezes a gente pede um sinal de Deus, uma direção de Deus para aquilo que a gente vai fazer, e somos humanos, irmãos, não há nada de vergonhoso em falar isso, que ficamos em dúvida para saber de fato se é a direção de Deus naquilo que vamos tomar. E quando Elias ele faz isso, ele não tinha dúvida de que Deus ia responder com fogo. Ele não tinha dúvida de que aquele fogo que cairia consumiria não só a água, mas, irmãos, até pedra, até pó, uma lenha encharcada. Os irmãos que estão aqui, com certeza, já acenderam um churrasco dia de domingo. E sabem como é difícil quando o carvão está molhado de pegar fogo. E Deus, Ele vai lá, na sua soberania, no seu poder, não vou lamber só água, não. Eu vou queimar tudo, eu vou queimar as pedras, eu vou queimar a lenha, eu vou provar que eu sou Deus. Irmãos, isso aqui, essa manifestação de descer fogo do céu, não é nada de diferente para o povo de Israel. No deserto, Deus acendia tochas de fogo e o povo ia andando com essas tochas durante a noite. E ali era a forma dele mostrar que ele estava cuidando do povo. Mas quando Deus, ele
deixou que o autor escrevesse e falasse, olha, vamos encher de água, vamos encharcar isso aqui tudo, para que quando o fogo descesse, o pessoal soubesse que era Deus que estava agindo. Isso porque, irmãos, poderia chegar alguém e falar que Elias, de alguma forma, colocou alguma coisa que centelhasse o fogo, ou que, de repente, com aquela mistura que ele fez ali com a água, não fosse talvez só água, mas ele deixou bem claro que ali estava bem encharcado, para que quando o fogo descesse não ficava nenhuma falta de dúvida que era o Senhor respondendo. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite é: fique atento aos sinais. Quando o cântaro se encheu de água, era realmente para ter dificuldade, para que não houvesse nenhuma dúvida, que se Deus derramasse fogo ali, e aquele fogo não tomasse aquele lugar, talvez o povo ficasse em dúvida. Mas quando aquele fogo chegou, lambeu o rego, queimou toda a lenha, queimou até as pedras que estavam no altar, era para evidenciar que a manifestação do poder de Deus estava presente naquele local. Então, a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite é: procure os sinais de Deus. Deus não deixa resíduos, irmãos. Assim como Ele queimou a lenha, assim como Ele queimou as pedras, o pó que estava ali naquele altar, Ele não vai deixar nenhuma sombra de dúvida quando for a manifestação dEle. Muitas pessoas têm procurado Deus de formas místicas, de formas, Deus se manifesta através disso ou daquilo, ou de uma forma que ela acha que Deus tem que responder. Mas uma coisa é certa, irmãos, quando Deus ele se põe a responder, Ele não deixa nenhuma dúvida. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos. Amém.